Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. A gente vai falar um pouquinho sobre pré-vendas, conhecer um pouquinho mais de como resultados digitais, como é que é a operação de pré-vendas das resultados digitais. A gente tem um convidado super especial, Bruno Parra, gerente de pré-vendas da RD. Parra, muito obrigado, cara, por aceitar nosso convite. É um prazerzão ter você aqui no Vendas B2B Summit. Cara, eu que agradeço o convite aí, Daniel. Como a gente estava conversando antes aí, só tem fera aí na lista de convidados. É mais que um orgulho poder participar aí no meio de tanta gente boa aí. Então, espero poder contribuir bem aí com o conteúdo. Legal, vocês são uma baita de uma referência para o mercado, tenho certeza que tem muito para compartilhar. Antes da gente começar, Parra, conta rapidamente aí um pouquinho sobre a sua história. Sei que você já tem um tempinho aí na RD, pegou desde o comecinho, né? Hoje em dia eu posso falar que é desde o comecinho, né? Acho que eu entrei na RD em 2013, né? Acho que se a gente falar de trajetória profissional, eu falo que a minha carreira inteira hoje está na RD, assim, né? Tem o antes da RD e o pós-RD, né? Então, até lá eu era meramente um universitário ali, entendendo o que vai fazer da vida. Tive experiência com vendas na universidade porque eu queria me desenvolver com skills de vendas, então Legal. me joguei para venda porta a porta. Acho que foi uma experiência super boa que contribuiu para desenvolver um pouquinho do tete a tete, o que funciona, o que não funciona, perder vergonha, mas carreira mesmo, conhecimento para poder estar aqui hoje com vocês, foi tudo na RD, assim, né? Então, eu entrei em 2013 no Resultados Digitais, eu fui o quinto vendedor contratado, se eu não me engano. Tinham 30 pessoas na RD na época. Então, para ter aquela dimensão de tamanho, hoje são 700 pessoas, o time de vendas tem 150, mais ou menos. Então, eu pude acompanhar o crescimento e muitas dores e problemas aí que os times passam quando vão crescendo, né? Então, isso foi uma coisa super bacana. Eu fui estagiário de vendas, fui vendedor. Eu falo que a única coisa que mudava de um para outro na RD era o salário. Fazia a mesma coisa, né? Só recebia menos. Tinha a meta igual, recebia menos, né? Mas foi para aprender, né? Estava terminando a faculdade ali, mas aí fui vendedor durante um tempo. E aí eu assumi um time de coordenação de vendas, então assumi um time de vendas, né? E foi um ano e pouquinho com um time de vendas. E em 2016 eu fui chamado para poder assumir o time de pré-vendas, que não tinha na época um time de pré-vendas. Foi Uhum. justamente para estruturar um papel que existia meio que solto na área comercial. E de 2016 para cá também, a gente saiu de um time de 8 pessoas de pré-vendas para um time de 33 agora, né? Então, hoje em dia posso dizer que também que passamos por bastante coisa aí na área de pré-vendas aí, até chegar no formato que a gente está aqui hoje, né? Caramba, acho que não deve ter outra operação maior que vocês de pré-vendas, né? Cara, eu converso com bastante empresa que tem pré-venda, assim, eu não encontrei, viu? Não, tem operações grandes também, sim, tem bastante, mas assim, desse tamanho que está hoje, não encontrei. Legal, cara. Vamos começar então a falar sobre pré-vendas. É um tema que tá super quente, assim. Eu vejo muita gente interessada e talvez a grande questão que eu vejo no mercado é: será que eu devo implementar ter uma operação de pré-vendas ou não? Vale a pena, não vale? O custo, a eficiência? Cara, na tua experiência aí nesses últimos anos trabalhando com pré-vendas, quando que você acha que faz sentido uma empresa ter uma área de pré-vendas, cara? Eu tenho que tomar muito cuidado na hora de dar uma resposta como essa, tá, Daniel. Eu já me policiei bastante, porque depende muito. O que você falou, a palavra-chave é certa. Qual que é o contexto que a gente tem que entender para poder aplicar, assim, né? Então, eu tento dar mais, assim, acho que direcionamentos do que você deve olhar para ver se faz sentido, mas não necessariamente tem uma regra de ouro que vale para todo mundo, Uhum. né? E acho que um dos principais erros da galera, acho que das empresas, na verdade, é tentar copiar uma operação e falar, eles têm, eu vou fazer. Lá é parecido com a gente, então vai ser parecido para a gente. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que já parar, assim, logo de cara não é porque muita gente faz, tem que fazer, não é porque tem uma empresa do seu lado que tem o mesmo tamanho de empresa, essa vai ser um caminho. Mas eu gosto de dizer o seguinte, né? O primeiro ponto que você, para botar um time de pré-vendas, é entender que problema que você quer resolver com ele, né? O time de pré-vendas ele pode resolver algumas coisinhas lá do teu funil e tem que ver se o problema é relevante o suficiente para que você coloque uma estrutura dentro para resolver, né? Então, o mais macro ali, por exemplo, é aumentar a eficiência do seu time de vendas. Uhum. Claramente, sim, você quer aumentar a eficiência do time de vendas, você bota uma operação especialista lá no comecinho para poder fazer o trabalho. Eu trouxe até no RD Summit, na minha palestra lá, uma frase que eu gosto de usar como analogia assim, com o time pré-vendas, que é:
se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 horas afiando o machado. Então, a gente pode dizer que afiar o machado é ter um time de pré-vendas nesse momento. Assim, né? Então, você vai fazer todo o trabalho braçal de encontrar o lead certo, prospectar o lead, qualificar aquele lead, gerar um primeiro passo de valor ali com ele ali, no processo, vender a ideia dele entrar no funil comercial e conseguir fazer isso uma quantidade ideal que o seu time de vendas vai conseguir ter recurso suficiente ao longo do mês inteiro para bater a meta, né? Então, eu acho que o primeiro ponto você quer aumentar a eficiência do seu time? Um time de pré-vendas bem implementado consegue ajudar isso, né? Agora, tem alguns pontos que, sim, para ver se você tem que olhar e fazer a conta para ver se vale a pena, né? Então, porque quando você para assim, e analisa o que você acabou de falar, parece que faz sentido para todo mundo. Né? Todo mundo quer ser mais eficiente. Você metralha ali e fala, vou botar um time inteiro lá no lugar, né? E não é isso, até porque a gente vai mais à frente para conversar sobre isso, mas dá para dar um tiro no pé com uma operação dessa, né? Então, eu acho que tem que olhar alguns pontinhos aí na operação para ver se faz sentido em termos de o financeiro, que é o principal, né? Que não é toda empresa que consegue pegar e contratar um time inteiro e colocar lá só para aumentar a eficiência. Não é assim que funciona, né? Então, acho que eu começaria primeiro pelo custo hora do seu vendedor. Então, o custo hora do vendedor ele é caro, ele é alto, né? Geralmente um dos mais altos da empresa. E às vezes você tem que entender assim, cara, quanto tempo o seu vendedor está perdendo com atividades que não são relevantes de fato para vender. Então, cara, o seu vendedor está gastando metade do tempo dele fazendo prospecção e não está vendendo, cara, isso aí se paga, não se paga, está fazendo sentido financeiramente ou não? Se a gente tirasse essas metade desse tempo e investisse em mais vendas, seria melhor, seria mais rentável, daria mais, né, o ROI ali ficaria mais bonito ou não, né? E que é o custo hora que eu te falei, assim, você vai colocar uma outra pessoa, por mais que o SDR é um perfil mais júnior, tem um salário mais baixo, isso tem outros custos de a operação ficar mais cara, você tem que contratar mais computador, mais internet, uma cadeira a mais, uma mesa a mais, então a estrutura para poder colocar um pré-vendas ali também vai aumentar. Então, a primeira coisa faz sentido na conta do papel ali, na continha de padeiro, ter essa pessoa a mais versus o custo hora do seu vendedor? Uhum. O segundo ponto é o seu ticket médio, que é importante dar uma olhada, não é? Um ticket médio muito baixo, você tem que uma operação de pré-venda tem que compensar em muito no aumento de volume de vendas para poder pagar, né? Porque o que acontece também, né? Vamos dizer o seguinte, se você hoje faz 100 vendas e você acha que colocando um time de pré-venda você vai dobrar, só que seu custo também dobra e seu ticket médio fica igual, você vai ficar elas por elas, só que você está colocando mais complexidade na sua operação, mais pessoas, mais coordenadores e todo o resto que vem dentro do processo. Então, o ticket médio tem que compensar o volume de vendas, tem que pagar a operação de vendas, tem que pagar a operação de pré-vendas e a sobrinha lá ser positiva, né? Então, acho que esse é um outro ponto que tem que colocar em destaque. E o último ponto é o ciclo de venda. O time de pré-vendas, ele é uma barreira, né? Ele é uma fronteira que o lead passa, assim, né? Então, uma etapa a mais, né? É um passo a mais, é uma interferência ali no caminho, na jornada de compra, assim. Então, se você tem um ciclo de venda muito rápido, colocar uma pessoa no meio do caminho para falar oi e passar, tá fazendo o tiro ao contrário. Em vez de encurtar o ciclo de venda, você vai aumentar ele, né? E talvez até colocar um atrito no meio do caminho, que é fazer a pessoa... Pô, geralmente o ciclo de venda, né, Daniel, tem um ticket médio mais baixo, quando o ciclo de venda é muito rápido. Uhum. Então, se o cara parar para pensar muito ali, assim, pô, já falei com pré-venda, agora vou falar com um vendedor, só para comprar esse negócio que custa R$80 aqui mês, talvez o cara fale assim, talvez não é o momento. Você faz o cara pensar com o que não deveria pensar, né? Então, eu levaria nesses 3 pontos. Então, custo hora do vendedor, ticket médio e o ciclo de venda em consideração para ver se botar um time de pré-vendas faz sentido ou não em termos de momentum, assim. Mas, sem dúvida, independente desses 3 pontos, ter um time bom, especialista, fazendo a primeira etapa do funil ali, cara, com certeza o final ali vai ter mais resultado. Legal. Conta um pouquinho pra gente, Parra, como é que funciona hoje a operação de vocês na RD, em termos de como que é a estrutura de vocês, qual que é o papel da área de pré-vendas dentro da RD hoje, e eu sei que vocês têm uma jornada longa aí também, não começaram com o modelo que vocês têm atualmente. Como é que foi essa evolução aí da operação de pré-vendas dentro da RD?
Beleza. Eu vou começar pela evolução, então. Aí faz mais sentido dizer como é que a operação funciona hoje, né? Então, como eu falei lá atrás, ali no comecinho, dá para dar tiro no pé, né? Quando a gente vai implementar. E a gente deu 2 praticamente aqui na RD, antes de ter um modelinho de hoje, assim. Então, o primeiro modelo, lá em 2014, a gente fez justamente o que eu falei para a gente não fazer, né? Que é, estão fazendo lá fora, vamos fazer também, né? Está difícil Copiar por copiar, né? assim, a gente estava com dificuldade de bater meta com constância, a gente viu que os vendedores estavam atolados com muito lead ali, falou, cara, vamos botar para vendas, é isso, vai lá. E então a gente deu uma pesquisada, mas bem superficial, a gente fez muito mais benchmark do que de fato estudo interno. Então a gente viu muitos modelos funcionando super bem, né? Porque ninguém faz benchmark de coisas que não funcionam, né? Então você não tem lá um case de insucesso. Fracasso, né? É muito difícil encontrar isso. Então, a gente só via o lugar funcionando, falou, pô, taxas bonitas, falou, cara, a gente botar aqui, a gente vai dobrar as vendas, vai sair todo mundo rico, né? E a RD vai dobrar de faturamento em 2 meses. E não foi muito assim, mas foi mais ou menos essa linha. Então, a gente contratou uma pessoa, começou a botar como pré-vendas, não tinha claro o papel dela, quais eram os entregáveis, qual era o fluxo de trabalho, como que a gente ia medir, qual era o problema que de fato a gente queria resolver. Então, não tinha exatamente assim, aonde que a gente vai ver para ver se a gente está consertando o problema ou não, né? E a gente fez 3 meses de teste, se não me engano, tá, Daniel? E no Assim, terceiro mês, em toda operação, vocês fizeram um núcleo, assim, uma operação à parte? a gente começou com uma pessoa só, e ele começou a pegar uns leads mais quentes que a gente tinha visto no benchmark também, que o outbound é o cara que vai pegar um cara com ticket médio maior, mais preparado. Então a gente começou a dar um lead inbound, mas um lead inbound, porque na RD sempre trabalhou com lead inbound, né? Então, um lead inbound que teoricamente a gente considerava uma empresa maior, mais complexa, com maturidade digital mais alta. E ele fazia uma conversa um pouquinho mais longa e passava para os vendedores, aleatoriamente ali, através de uma planilha de distribuição, assim, para todo mundo poder receber. E aí, beleza, contratamos mais uma galera um pouquinho júnior também, que ainda a gente acreditava que não ia estar pronta para vendas ainda, e foi botando como SDR e foi falando assim, copia o que o menino está fazendo lá, você vai receber esses leads, vai falar com os caras, vai passar para alguém em vendas. Aí teve uma época que a gente já estava em 2 times de vendas, e já tinha praticamente uns 5 SDRs ali, se eu não me engano, 5, 6. E a gente resolveu fazer um teste AB. Então, metade do time ficava com pré-vendas e a outra metade não. E vamos ver se a gente, né, o time que está com pré-vendas vai fazer muito mais vendas. E aquela empolgação, assim, né, eu falo que eu sou um vendedor frustrado, porque eu nunca tive pré-vendas na vida, né? E nessa época eu era vendedor. Eu estava torcendo para que fosse o meu time que tivesse o pré-vendedor, né? Porque eu não queria mais fazer prospecção, não queria mais fazer qualificação, aquela coisa chata. E aí não foi, eu fiquei bem no time que eu continuo normal o processo, né? Mas graças a Deus, o que aconteceu foi que a gente bateu meta, e o time que ficou com pré-vendas, cara, assim, foi desastroso assim, o processo, foi bem feio o resultado. E a gente chegou assim, já que já tá com pré-vendas, aumentou a meta do time com pré-vendas, já foi extremamente agressivo em tudo, assim, né? Mega otimistas com o resultado. E acabou indo ao contrário ali. E aí, depois desse resultado, já pegamos todos os 5 pré-vendedores, falamos assim, parabéns, vocês foram promovidos para vendedor agora, tá aqui uma meta para vocês, distribuiu em time. Esquece essa história de pré-venda. Esquece, sei que não é pra gente, né? Não agora. Então, foi mais ou menos isso, assim, foi bem corrida, assim. E a galera, tem até o Vini Pereira aqui, que é hoje é o Operations aqui da Resultados Digitais. Ele fala, cara, eu entrei na RD, fiquei uma semana com pré-venda, no dia seguinte me deram uma meta de conta já, né? E foi bem isso que a gente aconteceu, né? E aí, beleza, passou mais ou menos 6 meses lá em 2014 para 2015. Em 2015 a gente resolveu começar com mais cuidado e mais calma. Novamente, a gente não fez um estudo, a gente continuou com as mesmas premissas, mas a gente tentou fazer um negócio mais devagarzinho. Em vez de já fazer um teste AB, ou em vez de já tirar todos os leads dos vendedores e botar para pré-vendas, a gente começou a fazer, vamos botar o pré-vendedor como para adicionar mais leads na operação, e não tirar uma parte e distribuir. Contratamos um em janeiro, mais um em fevereiro, mais um em março, e esses pré-vendedores foram sendo alocados nos times de vendas. Então, eu já era coordenador nessa época, então eu tinha, no final do ano de 2015, já uns 2 ou 3 SDRs, e cada time de vendas tinha mais ou menos isso. E o que eles faziam? Eles pegavam os leads dos vendedores que eles não estavam dando conta, ligava e repassava para o vendedor, e repassava para o vendedor. E eles só podiam pegar os leads que eram... Só agendavam ou eles já faziam ali uma pré-qualificação? Cara, ligar e passar, ligar, passar, ligar, passar. Era bem um papel de quase que secretário ali mesmo, assim, oi, você quer falar com a gente? Oi, você quer falar com a gente? Oi, você quer falar com a gente, né? Não tinha pré-qualificação, a gente tirou isso da mão do SDR.
Então era entregar volume mesmo de qualquer jeito e só fazer aquela primeira parte que o vendedor não conseguia dar conta ou às vezes negligenciava no processo, que é ficar fazendo aquele primeiro filtro, né? E, cara, funcionou um pouquinho melhor, né? Que durou um ano, né? Mas, assim, funcionou porque não atrapalhou. A gente não sabe, na verdade, assim, a gente não sabia no final de 2015 se foi bom, se não foi bom, se estava ajudando, se a gente aumentou o CAC da RD à toa, né? Justamente porque eu como gestor do time, eu era cobrado por vendas, não por OP, né? Não por lead qualificado entregue. Então, basicamente, eu não sabia como os SDRs faziam. Eu não ficava lá na operação com eles, dando coach, analisando métrica. Eu falava assim, cara, só me passa lead e vai, e vai. E eu fazia de um jeito, o outro coordenador fazia de outro jeito, o outro fazia de outro jeito, então não tinha um padrão. E como aquele negócio, né? Se eu não sou cobrado por isso, eu não vou gastar meu tempo com isso, eu vou gastar em vendas. Então a operação de pré-vendas ela não chegou a evoluir, ela não foi otimizada, ninguém tinha ninguém olhando o processo. E nessa linha de raciocínio foi quando o Thiago aqui, o Gabri, ele virou o diretor e falou, cara, vamos tentar fazer o negócio certo, né? Vamos parar de fazer as coisas por fazer, vamos botar alguém na operação para olhar, entender, estudar e ver se faz sentido ter ou não. E aí, em janeiro de 2016, eu assumi o time inteiro, a gente tirou todos os pré-vendas dos times e colocou sobre a minha gestão. E aí eu tinha 3 meses para montar um modelo novo para RD e provar se fazia sentido ou não. Então, em 3 meses eu tive que fazer a gente chama de business case aqui na RD agora, né? É um processo antes de implementar algo novo, né? Então, é um estudo interno forte, então analisar todas as nossas métricas, todas as nossas taxas de conversão, cara, aprofundar mesmo para poder estratificar bem quais são os problemas, saber qual que vai ser o que vai ter mais ganho ou não para mexer e muito benchmark, né? Então, cara, eu passei os meus primeiros 3 meses conversando com muita empresa aqui do Brasil, estudando com empresas de fora, tentando ao máximo juntar conhecimento sobre o que deu certo, o que não deu certo e ao final de 3 meses apresentar um projeto aqui para a RD e falar, gente, eu acho que tem que ser esse modelo, dessa linha. E o bacana é que nesse processo, só da virada do mês ali, de janeiro, que eu assumi o time, a gente quase triplicou o resultado de um mês para o outro, em termos de entrega. Legal. Então, só a produtividade de ter mas alguém olhando para o processo e controlando e gerenciando e dando ritmo, já mostrou que a gente tinha potencial de entregar mais do que estava entregando. Isso já era uma coisa legal. E aí a pessoa foi crescendo, então basicamente o que a gente montou e aprovou lá em abril do ano retrasado é o que tem hoje. Obviamente a gente foi evoluindo muita coisa em termos de tecnologias, processos, acompanhamento, gestão. A gente adicionou um canal a mais, então antigamente tinha só esse pré-vendas para vendas direta. Hoje a gente tem um time de pré-vendas que também vai para canais, então correr atrás ali de ajudar o time de hunters, né, na prospecção de novas agências parceiras. Então, e também fica junto com o seu time? Até mês passado. Então, até mês passado eu tinha 4 coordenadores abaixo, 3 de vendas diretas e 1 de vendas de canais. Embaixo de cada coordenador, cerca de 8 a 10 pessoas. E agora esse mês para cá, por questões até de foco, né? Então, o inbound é muito grande, são quase 30 pessoas. O time agora de Hunters, de SDR Hunters, né? Então, sob a gestão agora do Marcos, que é o diretor da área de canais ali por enquanto, né? Então, é um time menor, com menos volume e tá praticamente na mesma, vamos dizer assim, mesmo momento nosso lá, quando a gente começou pequenininho lá em 2016, só que com muito mais conhecimento agregado agora, que a gente já passou de inbound, né? E aí o papel, então esse foi histórico, então esse que a gente hoje, o papel hoje do SDR aqui é validar o SLA da empresa. Então hoje existe um SLA na RD sobre qual que é o lead que a gente pode vender, que a gente não pode vender. Então é aquele assim, quem que a gente não pode vender, né? O lead que dá churn para a empresa, por mais que a gente tenha algumas características mínimas aí que vocês perfil sociodemográfico, né? Então tem características de empresa, por mais que a gente invista em atendimento, pós-venda, CS, implementação, cara, não dá. Então, a gente entendendo isso, a gente vai segmentando, vai fazer, cara, esse tipo de perfil de empresa, talvez a gente vai para uma linha mais de educação, de curso, então a gente vai segmentando, vai certificando esse tipo de coisa. Então, existe um SLA na empresa hoje sobre perfil de empresa, o que funciona, o que não funciona, e hoje a ideia da SLA é justamente qualificar esses leads. Qual que é a linha de qualificação? Quem está dentro do SLA é conseguir vender a ideia de que o próximo passo ele vai
vai ser mais agregado em termos de conteúdo com ele, ele vai aprender mais e ele vai provavelmente sair de lá com uma solução de marketing que vai ajudar com o problema dele. Então, fazer esse próximo passo e vender o contato com o vendedor como algo a mais, né? Então, subir na escadinha de valor ali. E o lead que não é o momento ideal, então não é que assim, tem empresa que não funciona, é momento de empresa, né? Até pra gente, então, tem empresas que não estão no momento ideal de começar a automação de marketing, né? Não é porque a empresa ela trabalha com XY, mas ela não está no momento certo ainda. Ela não tem a maturidade, não tem um site ainda avançado para poder fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tenta dar dicas, direcionamentos, o que fazer. Cara, melhor aqui, ó, acho que você precisa ter mais visitantes no seu site, então faça assim, talvez mudar o layout, SEO. Então, a gente tenta dar algumas dicas em pré-vendas para que o lead se organize, arrume o que tem que arrumar e quando ele entrar com a gente, ele não vai perder dinheiro com a gente. Essa é a nossa primeira intenção. Assim, o cara se frustrar com a gente, o cara vai contratar a gente e vai se frustrar porque ele não vai conseguir gerar o resultado. Então, nosso papel ali também é conseguir dar para ele um direcionamento que ele se arrume, depois ele volte e seja o momento que ele vai decolar com a gente, né? Então, esse é um cuidado bem grande que a gente tem que ter aqui no time de pré-vendas, é esse também, né? Então, o papel é esse, conseguir entregar com constância ao longo do mês inteiro para os vendedores, todos os dias praticamente a mesma quantidade de oportunidade qualificada dentro do SLA da empresa, né? Então, essa mais ou menos é o nosso papel. Legal, legal. E essas pessoas que vocês que não estão dentro dessa SLA voltam para o fluxo de nutrição e vocês esperam em algum momento ele voltar de novo via... Exatamente. Por exemplo, uma dica muito legal por exemplo, o cara, pro nosso contexto, se o lead não tem site, não tem como usar o RD Station, né? Então, a gente conversa... Só que às vezes o cara preencheu um site lá, a gente achou que era o site dele, ligou, não, aquele site não existe mais, ou não é meu, sei lá. A gente dá o lost lá no CRM e bota, cara, sem site. Ele vai para o marketing, ele vai entrar numa trilha mostrando a importância de ter um site, como criar um site. Às vezes já indica para nossos parceiros que criam um site também. Então, aquele negócio, não é que a empresa não é boa, que o momento dela não é bom para poder contratar o RDC, porque não tem o site, né? Então, já dá para fazer uma reciclagem no marketing muito mais precisa também, né? Legal, cara. E hoje vocês utilizam telefone e e-mail como principais canais de conexão? Como é que funciona essa cadência de vocês? Assim, como é que hoje mais ou menos funciona? Cara, assim, o que dá meta pra gente é telefone. Eu falo que e-mail é bônus. E tem que ser bônus, assim, pelo menos na minha visão aqui, né? Então, ligar está altamente correlacionado com o volume de oportunidade entregue no final do mês. Altamente correlacionado, assim. É claro ver o volume de ligação conforme ele vai aumentando no time ou as pessoas, tem mais oportunidade entregue. E-mail eu gosto como bônus porque a gente não conta com ele, não está muito no nosso controle se a pessoa vai responder ou não. Obviamente a gente pode ir melhorando as taxas, ver qual e-mail que tem mais abertura, mais resposta, mas não é o que vai dar, não é o que dá o grande resultado no final das contas. Mas a gente envia um e-mail, se vocês não conseguirem falar por telefone, envia um e-mail para tentar contactar. A gente tem um fluxo bem legal de prospecção hoje, que eu acho que é o que garante a gente ter um desperdício muito baixo de lead. A gente consegue falar com mais de 80% dos leads que chegam do marketing para a gente. Uau. E a gente mantém um lead hoje mais ou menos 13 dias no nosso CRM ali, na etapa de prospecção. Ele vai receber 5 e-mails no total, são e-mails automatizados, ou seja, o SDR não gasta tempo enviando os outros 4 só para colocar ele no primeiro fluxo. Isso ajudou muito quando a gente colocou uma ferramenta como essa, porque antigamente era cerca de 1h30 por dia perdidos, e o fato da SDR perder tempo com isso, ele fazia mal feito ou não fazia, né? O que vocês utilizam hoje de ferramenta de automação? A gente usa o Yesware. Yesware. Então, mas tem várias ferramentas no mercado, assim, acho que para poder entender ali que funciona ou não, mas Yesware foi o que a gente encontrou ali legal para fazer isso no momento. Mas, cara, Yesware foi uma solução de aumento de eficiência de tempo, assim, ó, nossa, assim, cara, muito bom. A gente aumentou bastante o tempo produtivo do SDR ligando e a gente garantiu que todo mundo estava recebendo os e-mails, porque antigamente o SDR esquecia quem estava no e-mail 3, quem estava no e-mail 2, quem que já respondeu, aí não mandava porque estava com pressa, chegava no final do dia cansado, falava assim, não vou mandar e-mail. Então, a gente tirou um pouquinho isso aí da mão da galera e ajudou a gente a garantir um ritmo maior. E muita ligação. Então, todos os dias, até o 13º dia ali, o 12º dia, o lead recebe, todos os dias, recebe pelo menos uma ligação pela manhã e uma pela tarde. Uma pela manhã, uma pela tarde. Até a hora que a gente vai falar com a pessoa, né? Isso é tudo inbound, né Parra? Tudo inbound, mas o de Hunters também a gente tem o mesmo fluxo. A ideia é a seguinte, né? Tem muito estudo que fala que a maioria das pessoas que vão atender a sua prospecção fazem isso a partir do 6º, 7º dia, né?
E esse é um estudo americano que fala isso. Eu acho que teve outros, tem também estudo brasileiro que fala mais ou menos nessa linha, mas é com menos frequência. Ligo hoje, aí amanhã não ligo. Aí ligo depois de amanhã. Aí não ligo, e aí dando mais espaço de tempo. Eu já faço um monte de ligação mesmo, para não ter... Afinal, Geralmente, quando é inbound, a gente, né, foca em muito para tentar falar o mais rápido possível. Outbound faz um pouquinho mais espaçado. Inclusive a gente está com a operação começando a testar outbound hoje. Aí a gente já vai uma linha um pouquinho mais, espaça mais, porque tem que ver se ele abre o seu e-mail, se ele avalia o seu e-mail, tentar entender. Então a gente está numa cadência um pouquinho diferente. Mas inbound cara, não perca aquele lead quente que chegou para você, né? Não desperdice. É fundamental, né? É fundamental e é um lead que, cara, não é open bar, né? Então, assim, não vamos... Se dá para automatizar o processo de e-mail, cara, você só ficar ligando, né? Então não tem muito trabalho. Legal. Cara, a gente começou a falar de stack aqui. O que mais vocês utilizam de tecnologia hoje dentro da operação de pré-vendas? Vamos lá. Então, assim, tem a distribuição de lead da RedStation para os SDRs de forma aleatória dentro do lead scoring já, ou seja, o marketing tem que entregar um determinado perfil de lead para a gente, então é um SLA lá nosso, claro, com eles. A gente tem ferramenta de disparo de e-mail, tem ferramenta de ligação, é super importante ter uma ferramenta boa de ligação que possa gravar, por exemplo. O que vocês utilizam aí hoje? A gente usa um sistema aberto aqui, que é o Snap, e tem uma empresa daqui de Floripa que monta para a gente, que é a Opens. Então, assim, eles montaram o sisteminha por trás aqui, mas é um sistema, assim, se tu pensar em telefonia, o que é importante ter em termos de telefonia independente da empresa ou do sistema é conseguir fazer ligações rápidas através do computador, gravação extremamente importante, então, e te dar métricas, volume de ligações atendidas, não atendidas, que deram um problema, para você poder fazer depois a gestão ali de trabalho do teu time, né? A gente usa muito o Drive ali, em termos de planilhas, para poder fazer a gestão de métricas. Então, a gente usa muita gambiarra aqui também ainda, por mais que a gente já tenha um time grande ali. Eu não consegui achar ainda um sistema que consiga pegar todas as nossas necessidades em termos de tanto CRM, mais relatórios, etc. Então, tem muita coisa que a gente usa o Excel ali, o spreadsheet, na verdade, e o Google Agenda. O Google Agenda lá para poder encontrar o calendário dos vendedores livres ali, né? Então, é uma parte mais ou menos simples. Hoje, o maior ganho incremental que a gente teve mesmo foi a ferramenta de ligação, que ajudou a gente a dar um salto de produtividade, e e-mail. E CRM vocês utilizam? A gente usou o Pipedrive hoje. A operação, não sei se é muito grande, né? A gente usa o Pipe, muda o lead de funil ali, e a parte de métricas, como a gente não dá ganho no nosso funil, a gente extrai do Pipedrive e bota no spreadsheet e ele gera relatório para a gente ali, né? Então... Legal. Maravilha, cara. Uma outra dúvida que eu ouço muitas discussões sobre pré-vendas é sobre o perfil do pré-vendedor. E também, de novo, assim como tudo, não existe resposta certa, né? Mas aí dentro da RD, qual que é o perfil de pré-vendedor que funciona melhor e quais foram os aprendizados? Eu imagino que vocês já devem ter testado algumas coisas nesses anos. Já testamos bastante. Acho que, de novo, assim, é difícil a gente criar uma estigma e falar assim, essa pessoa, é muito difícil analisar soft skills através de uma simples, às vezes uma entrevista só ou de testes. A gente faz muito teste aqui no funil de contratação da RD. Então a gente já colocou teste de perfil, a gente já faz roleplay antes, faz roleplay depois, entrevista primeiro, conversa depois com RH, não. Então a gente vai tentando testar ali coisas para poder melhorar a otimização. O que a gente já, na minha experiência aqui, na verdade, com o time, assim, o que eu acho que faz sentido. Primeiro é o SDR, ele tem ambição de querer ir para vendas. Então, geralmente galera nova, recém-formada, com sangue nos olhos, assim, que sai da faculdade ali, e aquela pessoa que ela geralmente já trabalhava com vendas em júnior, empresa júnior, ou a exec, ou na Atlética, ele é o cara que promovia as coisas lá na instituição, mas é um cara que já teve experiência com vendas, então ele sabe que ele gosta, que ele é bom nisso. E outra coisa é a ambição de ir para vendas logo e gostar de dinheiro também, porque a gente vai trabalhar com variável em cima, então o cara tem que se motivar com isso, não é um trabalho fácil, então é um cara que tem que... Definitivamente não é um trabalho fácil. Não é, cara, é um trabalho que chicoteia bastante ali, né? A galera recebe muito não durante o dia, é muito não, e se o cara não tem uma motivação clara ali, ele vai para baixo. Então, assim,
Essas são coisas mais básicas. O cara ter tido uma experiência já legal na faculdade é o cara que articulava, é o cara que vendia, é o cara que promovia, ter ambição para ir para vendas, querer ir para vendas e gostar de dinheiro, né? Então, assim, geralmente é uma galera mais nova, geralmente, mas não que a gente não tenha pessoas que já têm uma carreira, já passaram por muita coisa, começaram aqui com a gente com pré-vendas e não estão dando certo também. Mas por questão até de fluxo de entrada aqui, hoje a gente colocou na RD como obrigatório, todo mundo de vendas passa pelo menos um mês no meu time. A gente já entendeu que passar pelo time de pré-vendas, nem que seja um mês, tem mais resultado em vendas depois do que não passar. E isso foi uma coisa bacana, que a gente está até com a Letícia aqui, que é a nossa trainer, né? Ela é a coordenadora do time beta, que a gente chama, que é onde os vendedores rampeiam até ir para os outros times, né? A gente já viu uma alta correlação entre os SDRs, quem foi SDR durante um tempo, vendeu super bem e foi para vendas, eles chegam a entregar aí muito mais do que quem não teve essa experiência. Então, a gente está meio com um caráter hoje em dia também na RD, aqui em SDR, de ser uma escola de formação de vendas, né? Legal. Então, trazer uma galera nova, sem conhecimento de mercado, sem experiência, aquele cara que não tem vício nenhum, mas melhor assim, né, cara? Hã? É melhor uma pessoa sem experiência para você. Se o cara já vendeu em outro lugar, dificilmente ele vai se adaptar tão bem a um modelo novo como o de vocês. Cara, a diferença grande de quem tem experiência e dá certo e quem não vai muito mais na humildade e capacidade de aprender, tá? São duas coisas que até andam meio juntas. Porque, assim, tem gente que já vem com arrogância, tipo, cara, já vendi, sei o quê, que blá, blá, aí não ouve, leva uns primeiros tropeços, aí percebe que, opa, eu tenho que... Não é uma operação comum, né? Vamos lá. Mas um diferencial que a gente olha para vendas também, eu acho que se fala muito dessa competência, que é coachability, né? Uhum. Então, eu estava até ajudando uma empresa lá sobre como contratar pré-vendas, como fazer uma boa entrevista. Até vou fazer um post depois. Mas eu levantei uns 7 pontos que geralmente eu tento puxar na entrevista. E é na entrevista, Daniel, que eu falo, cara, é esse cara ou não. Assim, é muito mais do que ver currículo, do que ver... Então, assim, tem coisas que é como dica, né? Como identificar um perfil bom de pré-vendas. Você faz entrevista com o cara, você já faz via Skype ou via telefone, não faz presencial. Se você for uma operação de insight sales, né? Então, não faça presencial, não bote uma câmera que a gente estava aqui agora, fica sem câmera, para ver como que o cara se sai. Porque tem gente que é muito boa no tete a tete, olhando, e quando fecha, cara, quando tem o olho no olho, trava, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de ver, assim, eu gosto de conversar com essa pessoa, a conversa flui com o Daniel aqui, ou eu tenho que ficar perguntando pro Daniel, e o Daniel me responde com sim, não, é rápido nas respostas, né? Como que o Daniel responde em relação a isso, né? Então, o cara tem uma conversa legal, já é um bom sinal que o cara consegue fazer isso no processo. Eu desafio muito o cara durante a conversa, então quando eu pergunto uma coisa, ele não me responde exatamente o que eu perguntei, eu questiono ele, cara, você não me respondeu o que eu queria. Eu perguntei isso, você me respondeu aquilo. E aí eu vejo como que o cara se sai com esse nervosismo, com essa patada, se o cara consegue... Porque às vezes o cara não tem escutativa, e isso é um problema grande também. Então o cara não ouve, ele fica pensando na próxima coisa que ele quer falar para você, não ouve sua pergunta e sai para tangente, né? Então, aí eu dou a patada, vejo se o cara já recebe, já bota em prática, que é um pouquinho do coachability, e se não trava, se não ficar nervoso, né? Porque tem gente que desanda, né? Tem gente que começa a ficar nervoso, trava, voar ali. Então eu dou umas patadinhas assim de vez em quando, umas questionadas, e não somente sério, às vezes eu faço até brincando, cara, você não respondeu nada que eu falei, né? Você saiu fora ali, cara. Só para entender a reação, como que ele... Exatamente. Eu testo o cara. Então, eu tento ver muito isso e eu vejo storytelling, como o cara me conta as coisas de experiência. Como o cara ele consegue me contar de maneira didática, ele consegue trazer, ele consegue me vender a experiência dele, porque também eu falo para ele assim, inclusive uma dos questionamentos que eu faço é, cara, Daniel, você está numa entrevista de vendas, cara, uma área comercial. Você não está se vendendo. Eu perguntei para você me contar a sua experiência de vida, o que você já fez de importante e como que isso te ajudou. Você simplesmente foi me passando fatos. Isso aí eu consigo ver no teu currículo. Vamos lá, se vende, vamos lá, de novo. Volta. E aí, vamos ver. Então, o cara se vender é muito bom, porque você já sabe que o cara tem esse tino comercial. E aí, se o cara mandar bem nesses pontos aí, Daniel, na entrevista, eu faço roleplay. Então, eu vou dar um caso real para ele, um caso igualzinho aqui de pré-vendas, eu vou dar um lead fictício, eu vou ser o lead, dou uma empresa. Isso num call só? Não num call. É que eu faço. Eu explico bem para ele aqui agora. Daniel, legal, gostei. Eu acho que a gente vai passar para a próxima fase. A próxima fase vai ser um roleplay. Eu explico para ele como vai ser o roleplay. Já dou algumas dicas do que é para fazer e do que não é para fazer. Tipo, cara, você não vai vender o RD Station. É uma call de qualificação. É um bate-papo. Não é tão formal, mas também não está falando gíria. O negócio é de boa. Você vai ligar para o cara ajudar. Mas eu dou umas dicas
manda por e-mail depois, a gente já deixa um horário marcado e eu falo para ele, cara, 90% dos leads que a gente liga aqui da RD, eles não estão esperando a nossa ligação. Então, a gente está marcando horário eu e você aqui para poder fazer a nossa entrevista, mas você vai ligar para mim aqui na simulação e eu vou ser, tipo, como se fosse de surpresa. Porque aí que fica difícil, né? E aí eu faço 2 roleplays, cara, obrigatoriamente. Independente se o cara mandou super bem ou não. O primeiro roleplay eu vou lá, eu faço um lead bem standard, ou seja, é um lead que vai de acordo com o SDR, com um candidato. Se vai bem, eu vou bem. Se vai mal, eu vou ser um pouquinho mais difícil também. Mas nada muito complicado. Vou dar feedback para ele depois de 15 minutos e aí que tá o diferencial, Daniel. Eu dou coach pro cara como se fosse o meu SDR. Como se o cara estivesse aqui na minha frente com meta precisando bater, porque se não bater, eu também não bato a minha. Vou dar coach, eu vou passar 15, 20 minutos com ele, ensinando ele o que tem que fazer. E ele vai sair com uma saída só. Cara, melhorar tal coisa. E aí eu vou dar uma empresa diferente para ele, a gente marca uma nova simulação no dia seguinte, geralmente. Eu dou um tempo de novo para ele aplicar. E se ele melhorou esse ponto que eu conversei com ele, se nem que, aí, né, o quanto que ele melhorou a gente vai ver, né? Mas se ele melhorou, já é um ótimo sinal. Agora, se ele melhorar o suficiente, que eu achar, pô, ele melhorou bem o negócio, eu sei que eu vou poder contar com ele aqui e quando eu der um feedback nele no dia seguinte, ele já vai ter resolvido aquele ponto, né? E aí, como a gente cresce muito rápido as metas aqui, o negócio é meio agressivo, né? Se o cara não é que o cara não tem perfil às vezes, o cara não tem a capacidade de aprender tão rápido quanto a gente exige aqui dentro da RD. Então, obrigatoriamente eu faço 2, para ver a capacidade do cara ouvir o feedback e aplicar, independente se ele vai bem. Legal, essa questão de coachability todas as operações que eu vejo mais maduras têm isso de uma forma muito forte. Frutos aí dos ensinamentos do Mark Roberge, que no livro dele fala isso de forma... Exatamente, a gente pegou de lá também e assim, o cara pode mandar super bem na entrevista, mas quando ouvir um feedback seu, ele vai se fechar, vai ficar bravo, ele vai te questionar e você já começa a ver, peraí, né? O cara mandou bem, mas se eu falar alguma coisa, o cara não vai gostar, né? Então, cara, acho que obrigatoriamente tem que ter essas 2 simulações para você ver aí como é que funciona. Então, eu acho que ter a entrevista, como eu falei, e ter 2 simulações é quase que garantido, vai lá, que você vai conseguir, você vai ter certeza quase que absoluta que o cara vai ser bom, né? Obviamente a gente erra, né? Mas dá para errar menos. dá para errar menos, né? E remuneração, cara, é um outro tema também que tem muita divergência de abordagens, por quais comissiona, não comissiona, quais indicadores você utiliza para avaliar. Como é que vocês remuneram hoje os SDRs de vocês? E também, imagino que também devem ter testado algumas coisas aí durante os anos. O que funcionou melhor para vocês e o que não funcionou? Então, eu acho que assim, quando a gente fala de comissão, independente se é de vendas ou pré-vendas, a comissão ela vai incentivar alguma coisa, né? Algum comportamento. Então, a gente começou lá atrás, até antes de eu assumir o time de SDR, não tinha comissão. Era só o fixo. E aí, quando eu assumi o time de SDR, o nosso primeiro desafio que eu tinha que provar para a empresa, que a gente tinha que provar como área, é a gente consegue entregar um volume X para vendas, porque se a gente não conseguir entregar esse volume, vendas não vai ter o recurso suficiente para poder bater meta. Então, a gente, lá quando a gente foi definir lá o variável, foi, cara, vamos investir em volume de oportunidade entregue. Então, 100% variável é em cima de oportunidade qualificada. E era um bônus para atingimento de meta ou era um comissionamento? Não, antigamente era uma porcentagem. Então, assim, se a pessoa lá tinha R$1.000 de variável, se ela fez 70% da meta, ela levava R$700. Na verdade, tinha uma condicional lá que se o cara atingisse menos de 50%, não ganhava nada. E 50% de atingimento de meta para 100%, essa variação fazia do R$0 a R$1.000. Então, se o cara fizesse 51%, levava ali R$50. Se o cara fizesse 100%, levava R$1.000. Mas ficava muito confuso porque o SDR nunca sabia quanto que ele ia ganhar. Então, o que é uma coisa legal? Assim, cara, o cara lá tava com 70 oportunidades entregues e não fazia a mínima ideia, porque o cálculo era muito difícil de fazer se não tivesse um spreadsheet já com a calculadora para ele lá. Então, era muito difícil ele saber o quanto que, de fato, aquela oportunidade que estava passando ia representar no comissionamento dele ou não. Aí, na virada de chave, quando a gente apresentou lá a mudança, e em abril a gente fez a virada de modelo, a gente colocou um valor por oportunidade, um valor monetário, né? E aí, o que acontece? É uma escadinha que, se tu pensar num gráfico, até 20 oportunidades, R$0. De 20 a 30 é X, 30 a 40 X mais 1. Então, toda vez que passa uma casa decimal, a oportunidade passa a valer um valor monetário maior. E não só as novas, mas todas as anteriores também. É um acelerador, né?
Exatamente, auxiliador. Então, tipo, a comissão faz uma escadinha assim, né? Então, ele tá sempre correndo atrás da próxima casa decimal, sempre correndo após, e ele sabe exatamente que aquela OP vale R$ 5, R$ 10, 11, né? Então, a gente... É muito importante, né? O pré-vendedor, o vendedor ter clareza e facilidade de saber quanto O que quanto que aquilo ele vai ganhar. representa, né? Cara, total, porque ele já sabe quanto ele vai ganhar, ele já dá aquela última esticadinha no final do mês, porque antigamente era uma OP a mais, isso que tá legal. Se o cara tava com 90 oportunidades entregues, né? Então ele tava lá bem na virada do negócio, 89 oportunidades entregues. Fazer 90 não ia mudar quase nada, ia mudar R$ 3 na comissão. Só que hoje em dia, se de 89 ele fizer mais um, cara, vai Uhum. subir R$ 200, entendeu? R$ 300, dependendo do caso. Então, é aquele extra esforço que às vezes para o SDR, dependendo do caso, não vale a pena. E para a gente, principalmente no final do mês, uma oportunidade a mais ali é questão de uma venda a mais, a nossa meta batida. E quando a gente pensa num time de 25 pessoas, se 25 pessoas pensarem nisso, são 25 oportunidades a mais, né? Então, é uma coisa que faz sentido. Mas, quando as pessoas falam de modelo, Daniel, e aí eu não sou total a favor de ser só 100% volume, tá? É porque fazia sentido para nossa operação até hoje garantir que vendas ia ter sempre recurso lá. Eu gosto muito do misturado ali com receita gerada. Tá. Então, pelo menos, no máximo 30% do variável do pré-venda ser isso. Porque aí não tem controle total sobre a vendas. A Se venda. tu colocar muito, eles vão começar a ficar frustrados, vai começar a criar atrito com o vendedor. Tipo, pô, a gente bate a meta, mas o vendedor não tá batendo, aí não tô ganhando meu dinheiro porque aqueles caras são tudo ruim. Então, você vai começar a criar um efeito contrário. Em vez de aproximar as operações e os dois correrem atrás da receita, pode criar ali um atrito, né? E desmotivação. Então, 20%, 30% no máximo de... E aí já li duas vertentes, assim, aí eu não sei muito bem qual que eu mais gosto, mas uma que parece ser legal, que todos as 10 vão receber uma bonificação de acordo com as vendas totais feitas no time de vendas. Então, não é por S10, não é assim, eu entreguei 10 oportunidades, das 10 oportunidades, 8 fecharam, eu ganho em cima dessas 8. Eu ganho em cima de todas as oportunidades do meu time. Então, vira um negócio também de parceria, tipo, caramba, eu já entreguei minha meta, o Daniel ainda não, mas, cara, só que o time de vendas está precisando bater meta de receita. E eu recebo pelo total. Então, eu vou continuar batalhando aqui para entregar mais oportunidade, para dar mais recursos para vendas bater a meta dele para poder ganhar meu bônus. Eu gosto muito dessa linha e tem a que eu acabei de falar. Eu ganho em cima das oportunidades que eu passei. Se tu pensar em termos... modelos para a gente testar aí na realidade dos negócios, né? É isso que eu estou pensando como líder, né? E como a pessoa cabeça aí no processo fazer gestão de comissão é muito difícil. Então, o primeiro que eu mostrei, que eu falei lá, que é todo mundo ganhar em cima do total vendido, é muito mais fácil. Você pega o total vendido e você vai dar um bônus para todo mundo lá, de acordo com essa porcentagem. Quando você fala assim, que cada oportunidade do SDR passado, você vai controlar qual que vendeu, qual que não vendeu, aí, pô, tem uma que fecha daqui a 5 meses, e aí foi o par que passou lá atrás, cara, isso é meio complicado. Então, também, assim, você aumenta a complexidade e talvez é uma pessoa mais no financeiro para poder fazer isso e etc. Né? Então, muitas ferramentas não suportam, né, fazer esse... Cara, não suporta, né? É manual, assim, pegar e se colocar. Então, assim, não é que não suporta, assim, ele não... Acho Tem difícil... ferramentas que sim, mas acho que... eu acho difícil, é difícil ter ferramentas muito adaptadas a realidades diferentes de venda, assim, né? Então, mas, de um jeito ou de outro, se aumenta a complexidade do processo. Mas esses são os que eu mais vejo hoje em dia, assim, inclusive são os que mais estão ganhando espaço, do Daniel, lá fora, nas pesquisas que eu vejo de pré-venda, assim, é uma remuneração de 20%, 30% de receita. Maravilha. Você falou sobre uma série de aprendizados que vocês tiveram aí durante essa jornada. Tem algum aprendizado importante que vocês tiveram durante esse tempo que a gente não falou ainda, que você acha relevante, que a pessoa poderia se beneficiar? O que eu mais pude ver, assim, tirando o fato de acha um problema para depois ver se vale a pena implementar, porque eu acho que isso é uma coisa que muita gente erra, a gente errou 2 vezes para isso, e é caro. Eu acho que uma coisa super bacana que ajudou a gente a fazer. A gente fez 1 ano de meta batida consecutiva aqui, Daniel, em pré-vendas. Então a gente conseguiu fazer 1 ano de previsibilidade total, assim. E tudo isso graças à gestão através de números do time, assim, né? Então, hoje eu tenho muito claro o que funciona no meu time e o que não funciona. Eu tenho métricas para tudo. O único problema que eu não consigo identificar numa planilha, Daniel, é desmotivação. Assim, tipo, aí é a sua conversa como líder com o seu liderado lá.
Mas assim, o resto eu consigo identificar bolo, se o cara tá ligando para todo mundo, se o cara tá ligando só para uma pessoa, se o cara tá com problema no comecinho do pitch, se no meio do pitch, tudo isso a gente consegue ver através de planilhas hoje e de métricas. Então, a nossa grande sacada lá atrás, que a gente foi fazer assim, quebrar a meta mensal. Já falei isso algumas vezes, já meta diária. Todo dia, a meta do dia ser mais agressiva do que a meta mensal. Ou seja, se todo dia eu bater a meta diária, eu faço 115% da minha meta mensal. Então, todo dia a gente está criando uma gordura. E aí, cara, é impossível fazer todo dia perfeito. Então, se todo dia eu luto para fazer uma gordura, eu já compenso dias que eu não vou bem, eu já compenso dias que eu tenho que faltar, e você como gestor, você ganha uma segurança muito grande de que você está sempre na frente do month to date, assim, né? Ou seja, até o dia de hoje eu tinha que ter entregue 100 ops, eu já entreguei 120. Então, eu posso escolher 2 dias seguidos como time, eu como gestor não vou me desesperar e sair dando patada a todo mundo. Então, isso dá uma tranquilidade, uma paz ali de mente muito boa. E saber o fluxo diário de atividades. Então, assim, cara, tem que ligar 80 vezes por dia para fazer 6 agendamentos, para fazer 5 oportunidades. Esse é o fluxo diário. Então, acho que hoje a grande sacada foi ter metrificado tudo isso aí e saber exatamente qual que é o nosso trabalho diário, que na somatória vai ser muito mais do que a meta, né? Então, a meta acaba virando até uma consequência de atividades. Aí tem aquele livro que é super bom, que é Cracking the Sales Management Code, né? Uhum. E é basicamente isso. Você gerencia o que você consegue controlar, que o resto é consequência. Então, eu não consigo cobrar meu SDR de entregar oportunidade no sentido, vai lá, faz op, vai lá, gera uma oportunidade. Mas eu consigo cobrar ele de ligar. Fala, cara, o que está mais na sua zona de controle aí, que você não precisa de ninguém para fazer, é discar o telefone ali, 80 vezes por dia. Se tu está discando 80 vezes o telefone por dia, a tendência é que você consiga agendar mais. Cara, você não está agendando o volume necessariamente, então a gente vai tentar entender ali se é o problema do pitch, na abertura, se não é. Cara, você está conseguindo agendar bastante, mas não está virando reunião, porque você está vendo com bolo. Então a gente vai lá, faz treinamento de bolo, geração de valor, de compromisso, etc. E aí fica muito mais fácil você trabalhar o processo com todo mundo, assim, né? Então, gerenciar o que a gente consegue controlar, cobrar o que a gente consegue controlar, né? E depois ajudar com o treinamento no resto. Legal. Já ouvi você falando também sobre a questão de uma agenda que vocês passam para os vendedores, né? Eles têm meio que claro exatamente o que fazer em cada etapa do dia. Isso também teve uma diferença grande, que eu acho que é importante pra caramba isso. Cara, esse foi o hackzinho que a gente fez triplicar de dezembro, quando não tinha ninguém olhando, para janeiro, quando tinha eu. Assim, a gente com a agenda assim, cara, você vai chegar pela manhã, você vai fazer meia hora de pesquisa lá, de qualificação. Acabou a meia hora, mesmo que tenha 10 leads sobrando, você vai parar. Nem importa que sobrou 10 leads. Agora, você vai passar depois 1h30 só ligando, prospectando. Depois, você vai fazer 1 hora de follow-up com os leads que ficaram para depois. Depois, você volta de novo, faz pesquisa, adiciona novos leads na sua etapa de prospecção e assim por diante. Isso facilita para o SDR saber o quanto que tem que investir em cada etapa, né? Para não investir demais em uma que não é tão relevante. Por exemplo, pesquisar. Qualificar lead é importante, mas não é o que faz você bater meta. Nunca ninguém bateu meta fazendo 7 horas de pesquisa por dia, né? Então, não... Mas também quem não pesquisa não tem recurso. Então, tem que ter uma porcentagem ali. Eu acho que a agenda ela serve para isso. Assim, ela dá claridade. Você despersonaliza, né? Você dá um padrão para todo mundo possa seguir. Eu falo que o primeiro mês da pessoa aqui, do SDR, ele é obrigado a seguir exatamente o que a gente passou de agenda. Porque ele não sabe ainda qual que é o jeito certo. Depois, a galera vai adaptando. Pô, eu gosto de ligar pela manhãzinha. Sou mais... Pô, acordo já e à tarde eu sou um pouquinho mais devagar. Pô, o cara bota mais ligação para amanhã e joga mais a parte de pesquisa para tarde. Mas a premissa da agenda continua igual, né? Então, acho que isso é um dos grandes fatores que também correlacionam com o volume de atividade no dia, principalmente de ligação e da galera que não está ligando bem, né? Opa, cara, muito legal conhecer assim, em detalhes como funciona a operação da RD e quais foram os aprendizados aí de quem já está bem mais maduro aí, olhando para o mercado. A gente falou provavelmente a maior operação aí de pré-vendas do país. E, cara, muito obrigado mesmo. Cara, Você falou que vai lançar um artigo aí em breve, me passa que eu vou linkar, eu linko aqui embaixo do vídeo. Como é que as pessoas podem saber mais sobre você, sobre o que você está escrevendo e sobre a RD? Cara, acho que meu LinkedIn tem todos os artigos que eu já escrevi na RD. Então, artigos de pré-vendas, de metodologias de qualificação que você usa em pré-vendas, na hora de ligar. Tá tudo no meu LinkedIn, ou tá no blog da Resultados Digitais hoje. Então, acho que se tu colocar no LinkedIn ali, depois acho que tá lá no site já do B2B ali. Tá lá.
já tá todos os meus artigos ali já anexados ali no meu perfil. Então, tem ali, inclusive até o meu artigo de pré-vendas aí, fazendo um merchan aí, tá em primeiro no orgânico aí, então só botar pré-vendas no Google que já aparece lá o meu principal sobre algumas dicas do que é pré-vendas, como fazer, não fazer, tem ali uma partezinha lá. Mas os artigos que eu vou escrever, provavelmente eu vou escrever na RD mesmo, viu, Daniel? Então, Tá. é só seguir meu perfil ali também, que já vai saber, mas eu sempre atualizo o LinkedIn também. Maravilha. Barra, cara, obrigado, velho. Um grande Daniel, abraço. obrigado pelo convite também, cara. Abração aí. Sucesso aí no B2B. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.